Boa noite, pessoal. A gente está aqui no nosso primeiro vídeo da carpintaria e o nosso primeiro entrevistado é o Daniel. Ele vai contar um pouco pra gente sobre a ideia de criar a hamburgueria Madre Teresa dele e também um pouco sobre a vida dele no cotidiano como pai de família, tudo isso. Acompanha a gente. E aí, Daniel, o que você fala pra gente sobre a criação do Madre Teresa? Como é que se deu essa ideia? Da onde surgiu? Bom, a Madre Teresa dele, ela é fruto de uma busca minha por águas mais profundas, por querer viver o meu cristianismo mais forte. E engraçado que o trabalho, que é um dever do homem, né, sustentar a família, trabalhar, por mais que todo o trabalho foi uma bênção de Deus que eu tive antes daqui, sempre foi uma graça, mas de alguma forma eu estava vendo o trabalho como um empecilho a se aprofundar mais, a ir mais longe com a minha família. Mas aconteceram várias coisas, eu tinha sempre empregos muito bons, salários muito bons, empregos muito bons no sentido também social, divertido, mas eu estava oscilando muito de emprego para emprego, estava um tobogã. E no primeiro momento eu fiquei forte, falando, não, pode deixar comigo, eu sou uma pessoa inteligente, bem informada, logo logo eu arrumo outro, não tem problema ficar 3 meses desempregado. Então eu consegui falar isso 1, 2, 3, quando foi o 8º desemprego, o 7º desemprego, eu me vi psicologicamente destruído. Então eu estava já desgostoso da minha profissão, e pensando que a minha vida podia ser de outra forma. Eu poderia estar mais perto dos meus filhos, os meus empregos sempre me deixavam ver a família no final de semana. Saía cedo, a criançada dormindo, voltava tarde, eles dormindo. Isso também era uma outra dor. Então foram desempregos, distância da família, e como eu estava até falando com você, o Dom Henrique Soares um dia falou para mim, isso ecoou no meu coração muito forte, quando ele falou, como é que o cristão tem que viver nesse mundo sem ser do mundo? Como sair desse emaranhado onde eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ser bom-sucedido, eu tenho que ganhar dinheiro? Como sair dessa loucura, dessa lógica do mundo, né? Aí ele dava um conselho, buscando um estilo de vida mais simples. E estilo de vida mais simples não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico. É ter uma vida pacata. Uma vida pacata, querer ter uma vida pacata faz do cristão conseguir viver melhor o seu cristianismo. Então eu comecei a pedir isso em orações, assim, Senhor, me dá uma vida pacata, me dá uma vida em que eu não preciso pegar 1 hora de trânsito, sabe, ver servir a minha esposa, pode parar tudo e, sei lá, ir numa farmácia, levar um filho no médico, sabe, eu queria isso, sabe, ter essa liberdade de estar com a família o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo estar o tempo inteiro trabalhando. Eu não queria moleza, eu não queria vida mole, sabe, eu não queria ficar no sofá, arrumar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Eu não queria dinheiro fácil para sustentar a família. Eu queria trabalhar, me ferrar, suar, sangrar, mas de outra forma. Então, foi um processo que demorou uns 2 anos e meio, um processo em que eu posso considerar que eu estava depressivo. Então, também busquei ajuda médica, psicológica. Eu cometi coisas assim, tipo de, caraca, fiquei com medo de dar um grito no metrô. Um dia eu desci do ônibus, não queria avisar que não fui trabalhar, nem para o trabalho que eu não saí de casa, só queria que ninguém soubesse de mim. Então eu vi que eu estava mal. E foi um processo espiritual, de muita oração, para você ver como que Deus é maravilhoso. Foi no princípio de tudo isso que eu comecei a ter devoção por Madre Teresa. Eu peguei um livro da Madre Teresa, comprei na livraria da Canção Nova. Aí cheguei na livraria
no Santuário Dom Bosco, abri a orelha do livro, nem li o livro. Eu comecei a chorar lendo a orelha do livro. Aí eu vi que ali existia já um toque da graça, sabe? Quase que dizendo assim, vai, lê esse livro até o fim. Depois eu me consagrei à Virgem Maria, aí a minha esposa também se consagrou, a gente entregou, para ficar mais claro, né, para as pessoas, a gente se consagrou a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Então, a gente começou a entregar a nossa vida, o nosso futuro. Eu, que confiava muito nas minhas forças, confiava muito na minha inteligência, porque eu sempre escutei isso: você é bom, você é inteligente, o que você vai fazer vai dar certo. Eu escutava muito isso. E aí Deus fez o que fez com Jacó. A história de Jacó me chama muita atenção, eu me identifico muito, onde Jacó, que era um espertalhão, só se dava bem, era inteligentíssimo, era um querido de Deus, um amado de Deus, mas no mundo era um cara que se dava muito bem, porque ele era um mala, ele era um liso. E assim eu também me via, assim, tudo que eu entrava, eu ganhava. Eu entrava num concurso de moda, ganhava publicidade, me dava bem. Então sempre eu me dava bem. Jacó era assim. E um dia nosso Senhor apareceu, né? Alguns falam que é um anjo, alguns falam que foi Deus, e brigou com Jacó a noite inteirinha. Essa noite inteira representa a vida toda em conflito entre o mundo, os bens e Deus, né? Mundo e Deus, mundo e Deus. E Jacó conseguiu unir o trabalho, os seus bens, com a graça de Deus. Então, nessa noite, nosso Senhor quebrou a perna dele. Por isso, os judeus até hoje não comem o parte traseira do animal, em respeito ao patriarca Jacó. E quebrou o fêmur dele, e ele ficou manco o resto da vida, como um sinal de Deus, que eu que te abençoo, eu que sou o provedor da sua vida, não é você. Então, aquela fraqueza de Jacó, ele, mesmo assim, naquela luta, Jacó ganhou na porrada com Deus. E só que aí Deus falou: deixa-me ir, porque o sol já está se nascendo. Aí Jacó falou: não te soltarei mais. Eu não te soltarei. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te soltar. E aí eu me identifiquei muito com isso, porque eu também falei: Senhor, não quero mais te largar, abençoa tudo que eu fizer. Então nós, nesse processo, antes de abrir da Madre Teresa, eu e a minha esposa, a gente aprendeu a colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Tudo que a gente faz nas mãos de Deus. A gente é fraco, a gente cai, a gente tem dia que amanhece mal, normal, todo dia, cai e levanta. Mas, de maneira geral, a gente aprendeu que a nossa vida é na providência de Deus. E aí ele tem providenciado. Aí eu estava trabalhando, aí surgiu uma vaga de uma loja, aí minha esposa, que sempre não deixava de jeito nenhum eu abrir mão da minha profissão, porque dava uma segurança para ela. Mulher precisa de segurança. Então dava uma segurança financeira. Peraí, o cara tem uns empregos bons, de repente quer dar uma de maluco, abrindo uma hamburgueria que não sabe Deus se vai dar R$500, sabe? Aí ela viu que eu estava já melhorando, e ela falou: poxa, por que você não começa aquele negócio que você quer, sem abrir mão do emprego, vai construindo. E a gente, desde que ela deu essa autorização, ela foi muito sábia naquele momento, porque eu queria largar tudo. Falou: não, você continua trabalhando e vai montando. Não, mas eu não aguento mais trabalhar. Ela falou: vai trabalhar sem aguentar, ué. Eu abri mão já da minha profissão, eu abri mão da minha vida para ficar com os filhos. Ela foi bem séria, bem violenta. Ela falava assim: você não vai escutar de mim, tudo bem, larga tudo e vamos arriscar. Ela falou: não, eu preciso dessa segurança. Então a gente demorou 9 meses, foi um parto, né? Realmente é o 7º filho, a Madre Teresa. Que legal. Foi 9 meses até a inauguração. Aí, a começar a construir aqui foi uma libertação, foi, sabe, um exorcismo. Porque aqui tem muita parte quebrada, então eu quebrei muito, desci muita martelada aqui também. Foi uma forma de eu
soltar toda a minha energia, extravasar. E eu pude também, assim como na moda, assim como na publicidade, aqui extravasar a minha criatividade. Eu, psicologicamente, né, pensando assim de uma forma bem fria, sou uma pessoa que preciso me expressar. Agora eu tenho me expressado na comida, tenho me expressado na decoração. Faz parte de mim, faz parte das minhas necessidades humanas. Da sua essência. Da minha essência. E aqui tem sido um lugar que, inclusive a minha psicóloga falou assim, olha, você vai se surpreender muito com esse lugar que você está fazendo. E é verdade, porque muita coisa que aconteceu aqui, jamais imaginaria. Eu nem imaginaria a gente brincar de chamar aqui a paróquia do hambúrguer, e porque ganhou isso mesmo, sabe? Muito interessante, tantos católicos que vêm aqui, não quer nem saber se a comida é boa ou é ruim. Graças a Deus, quando chega, gosta, a comida agrada, mas vem, tipo, do Gama, de Sobradinho, da Asa Norte, porque é a paróquia do hambúrguer, e eu me identifico com isso, me identifico com essa fé. E esse lugar virou um lugar, assim, tem virado um lugar terapêutico. As pessoas vêm aqui, algumas se emocionam, algumas lembram da avó, porque talvez seja o resquício de fé da família. Outras pessoas vêm, fingem que vão comer um hambúrguer, às vezes pede um sanduíche, mas na verdade só quer conversar. Aí conversa, aí conta algum problema que aconteceu em casa. Já veio cliente aqui que falou, Daniel, eu tentei ir em 3 paróquias nessa época de pandemia. Sim. Tava tudo fechado a Capela do Santíssimo. A pessoa falou, eu vim aqui porque eu não consegui entrar em nenhuma igreja, eu posso ficar aqui, eu não vou consumir nada. Eu queria entrar aqui para ficar rezando só. Falei, tá, seja bem-vindo. Aí ocupou uma mesa, ficou a noite inteira, não comeu nada, foi embora. Então eu falei, nossa, que interessante. Virou um lugar que realmente as pessoas podem até se encontrar com Deus, se alimentam do corpo e da alma. Sim. É verdade que isso tem acontecido. Eu achei isso lindo, assim, eu acho fantástico, fico super feliz disso estar acontecendo. Aí eu vi que é um projeto de Deus. Sim. Que não é nosso, porque as coisas vão aparecendo, como a minha psicóloga falou, você vai se surpreender. E realmente, Deus tem nos surpreendido, escolhido esse lugar aqui. Parece tão prepotente. Nossa, que metido a besta. Abriu uma hamburgueria e quer agora ficar catequizando. Mas não sou eu, cara. Eu não planejei isso. E, de repente, daqui saem conteúdos de espiritualidade. Às vezes nem só católico. Às vezes tem até uma cara mais assim de autoajuda. Que sabe, cola para pessoas que nem são da mesma fé que a gente. Eu acho tão especial, maduro, de pessoas de outras crenças que vêm aqui também pela fé, nem só pela comida. Grupos de protestantes que já vieram aqui fazer reunião do grupo. Nossa, a gente fica feliz porque você não tem vergonha de falar de Deus. Que interessante. Eu achei isso tão especial, assim, muito. Eu acho legal também a ideia de ter criado essa hamburgueria no meio da pandemia, né? Parece que é mais assim, dela ter nascido, na verdade. Ela ter nascido no meio da pandemia. Também não foi planejado. A única coisa que eu, assim, no fundo eu planejava era que eu queria não queria mais ter vergonha de falar de Deus, porque eu já tive. Uhum. Eu já tive vergonha de ter nascido numa família em que meus pais me botavam para ir na missa no domingo. Uhum. Eu achava mais legal as pessoas que os pais não mandavam ir para a missa. Uhum. E aí eu tive vergonha de assumir a fé e de repente, num momento, eu escutei o evangelho de que quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dessa pessoa diante do meu Pai que está no céu. Isso bateu muito forte para mim, me tocou muito. Eu falei, nossa, não quero mais ter vergonha. E você sabe que no Brasil, principalmente no Brasil, eu já tive a oportunidade, o privilégio de viajar para alguns países fora e eu não via tão forte como é no nosso país o espiral do silêncio. Aqui no Brasil tem uma espiral do silêncio que é o seguinte: você pode chegar numa rodinha com várias meninas,
falar absurdos, falar coisas de sexualidade, todo mundo vai rir. O homem vai se encontrar com homens, aquela conversa bem de machão, eu traí a minha esposa e todo mundo vai achar graça, e você vai rir da cara da sua esposa de frente dos seus amigos para você parecer o homenzão, gostosão, macho alfa, e todo mundo acha graça. Mas se você fala de Deus, se você fala que vai à missa, que não vai para o futebol, isso é um escândalo. No nosso país, você numa rodinha de amigos, você fala, cara, você tem que se converter. Fazer isso aí vai pro inferno. Ninguém fala isso, pô. Ninguém fala isso. No Brasil existe assim, não fala de Deus, porque falar de Deus ofende a liberdade do outro. Deixa o outro ter a liberdade de não escutar a palavra de Deus, né? Então eu falei, eu vou cagar para essa espiral do silêncio. E muitas pessoas vieram, olha, amigos, com as melhores intenções, falando assim, Daniel, que legal, você abriu já, tem nome de Madre Teresa, mas tipo, para por aí, cara, faz o teu hambúrguer gostoso, mas assim, se você começar a falar demais da sua fé, você vai afastar muitos clientes que você poderia estar conquistando, ganhando dinheiro. Aí eu falei, cara, então pode ir embora, porque e é muito engraçado o que aconteceu. Quanto mais eu falo de Deus, porque às vezes dá até assim um pouco de receio, não vou fazer mais um post falando da Virgem Maria, falando da Madre Teresa, porque, pô, tem que fazer um post sobre hambúrguer, cara, só passar. E quanto mais eu falo de Deus, mais essa loja prospera. E é Deus falando assim, tem vergonha não, eu tô contigo, pode ir tranquilo. E aí eu tenho percebido que Deus tem falado isso mesmo. Você pode anunciar o meu nome, a regra é essa mesmo, anuncia. E aí tem sido muito engraçado, abençoado por isso, por evangelizar. Eu falo de Deus e as pessoas vêm comprar hambúrguer. Sabe, eu não falo de hambúrguer e as pessoas vêm comprar hambúrguer. Isso é muito interessante, assim. Falando em hambúrguer, quando que você começou a fazer hambúrguer? Pois é, eu sempre amei churrasco. Churrasco, ele tem um vínculo familiar muito forte, assim, ele faz lembrar momentos felizes com a família, sabe? Meu pai preparando aquela asinha de frango, aquela alcatra, sei lá, aquela coisa da infância que é tão maravilhosa. E aí eu, bom, cresci amando o churrasco, querendo fazer churrasco, e aqui a ideia era... O CNPJ daqui é churrascaria, não é hamburgueria. Eu queria abrir uma churrascaria micro. Até hoje ela não funciona como churrascaria, mas é uma churrascaria aqui. E hambúrguer eu sempre gostei. Sempre fiz hambúrguer não na frigideira, não na chapa, fiz no churrasco. Então, foi uma forma de começar. Eu fazia só para casa, só para família. Muitos amigos falavam, caraca, seu hambúrguer é bom, por que você não vende? Eu falei, isso é louco, eu tenho uma profissão, não sei o quê. E aí eu falei, pô, hambúrguer vai ser uma coisa legal para começar. E aí foi uma benção, porque apareceu um fornecedor maravilhoso de hambúrguer, apareceu um fornecedor maravilhoso de pão. Então, mais uma vez, eu vejo que não foi um plano de marketing, sabe? Eu não sentei, vi planilhas, analisei fornecedores, tudo tem sido providência de Deus. Os fornecedores, nunca analisei vários. O primeiro que veio já era o melhor, bora. Tudo tem sido providência de Deus. A mão da Madre Teresa também aí, né? Santa da Providência. A intercessão dela tá bem nítida aqui, assim. Eu creio na intercessão dos santos. Eu rezo o credo e eu falo isso. Né? Eu acho que nosso Senhor é o nosso intercessor, mas Ele quis que tivesse os santos como intercessor também. Sim. Eu creio. E assim, para a gente tentar finalizar, sobre o design da loja, do ambiente, você pesquisou sobre Calcutá, sobre onde Madre Teresa trabalhava, onde ela servia, da onde veio essas ideias, assim? Talvez tiveram momentos de oração que você teve inspirações, assim? Sim, teve momentos de oração que teve inspiração e eu anotei ali no celular para não esquecer, sabe? Por exemplo, eu li vários livros da Madre. Não foi só aquele do dia. E desde quando? Show. 2017. Nossa, até recente, né? Tem uns 3 anos e meio.
um pouquinho mais. E aí, nos livros, a minha imaginação é fértil. Então, nos livros eu pude me inspirar na história dela. E aí, eu trouxe para cá, por exemplo, o chamado dela o chamado da Madre Teresa é: ide, vem, seja minha luz nos buracos mais escuros da Índia. Então essa loja é um buraco. A intenção de fazer um buraco, por isso que o teto é preto, representa o buraco, por isso que tem muita coisa quebrada, uma coisa meio ruim de ver, uma coisa meio tensa, que num primeiro momento, se não tivesse quebras como dourados, como coisas bonitas, ficaria um lugar feio. Minha mãe mesmo entrava aqui e falava: meu Deus, você vai deixar desse jeito? Não, mãe não tem filtro, né? Tem certeza. Tem certeza. E assim, aí esse é um buraco onde tudo é quebrado, a casa do pobre, as coisas estão por fazer, onde a Madre entrou. Então é um lugarzinho onde ela entra. E engraçado que o pobre pisa num esgoto, o pobre pisa numa rua sem asfalto, e aqui o pobre pisa num tapete vermelho, que é o contraste dessa loja, de reis e rainhas. Tapete vermelho é para reis e rainhas. É a forma que ela tratava as pessoas. Então o tapete vermelho serve para a gente lembrar como ela tratava, para a gente se inspirar e falar: nossa, eu quero tratar os outros assim. Dizem que depois de Madre Teresa de Calcutá, passar diante de um mendigo e ignorar a existência dele se tornou talvez um pecado mais grave, porque ela reverenciava o pobre. Assim como você passa diante do Santíssimo e faz a flexão do pescoço, faz a flexão do joelho, ela fazia diante de um pobre, porque ela via Cristo crucificado ali na sarjeta, morrendo nas ruas em Calcutá. Aí e tratava todos como reis, né? Com uma dignidade impressionante. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas ela acolhia um monte de gente que morria nos salões dela. Sim, ela dava uma morte digna, né? Porque essas pessoas elas iriam morrer nas ruas, a família já tinha abandonado, então ela dava uma morte com um copinho de suco, uma sopa, um último Jesus te ama, vai em paz, segura a cruz até o fim, não se desespera na hora da morte, faz parte da vida a morte. E algumas pessoas fazem a leitura ao contrário, como se ela tratasse a morte, né, como uma coisa perversa. Então ela tratava a morte das pessoas de uma forma boa, dava uma morte suave para muitas pessoas que realmente restavam poucos dias. Mas muitas pessoas esquecem de dizer que muitas pessoas ela também, o tratamento curou, voltou a ter uma vida normal, né? É interessante. Tem tanta história daqui, só vindo aqui e conhecendo de perto, né, para ter essa experiência. E assim, pra gente falar um pouquinho mais sobre a dignidade da família, do seu trabalho dentro da família, de ser de São homem, José. E de São José, pra gente aproveitar que a gente está na carpintaria. Como foi para você? Porque assim, São José Maria Escrivá, você tem até no início da nossa preparação, ele estava falando sobre São José Maria Escrivá, da importância dele também. E São José Maria Escrivá tem uma frase que ele diz assim, que para um cristão no mundo, 1 hora de trabalho é 1 hora de oração. Como é que você vê isso, né? De transformar o trabalho em oração? Aqui nessa loja tem algumas frases escritas que depois a pintura cobriu, que depois uma geladeira cobriu, que eu escrevi para mim mesmo. Uma delas, ali atrás da churrasqueira, é: que o meu trabalho seja a minha cruz e que a tua palavra seja a minha luz. Então eu entendo o trabalho como uma coisa digna de carregar a cruz para ser santo, mas carregar a cruz dói, carregar a cruz é sofrimento, carregar a cruz é dia a dia. Então eu vejo o trabalho, eu vejo a missão de pai como uma missão realmente de martírio também, de esquecer de mim, de viver pelos filhos, de muitas vezes não ter descanso para, cumprir a minha missão. Um dia eu escutei que, olha, quem não quer cumprir a sua missão, sai da minha frente, você é um vagabundo. Você precisa entender qual é a sua missão na vida. Então, a minha missão é trabalhar pela minha família. Então, eu tenho carregado isso com muita seriedade.
E eu, em um outro momento no meu diário, também escrevi algo parecido, como que o meu trabalho seja como se eu estivesse rezando de joelhos, pedindo a Deus assim, me dê um trabalho como se eu tivesse o dia inteiro de joelhos, mas eu estou, na verdade, suando, carregando caixa de Coca-Cola, moldando um hambúrguer, mas eu peço ao Senhor que seja uma analogia, que carregar coca, que carregar peso, que ficar suando, tomando fogo na cara, seja um gesto, uma oração mesmo, assim. E tem sido lindo viver assim para os filhos, morrer para a família. Claro que eu sou um egoísta, tem dias que eu deito um pouquinho no meu egoísmo, faço meus descansos, que também é necessário, mas o que me dá força, o que me impulsiona é saber que eu posso ser santo aqui, sabe? Que eu posso, caramba, alcançar o céu trabalhando, sofrendo, vivendo pelos filhos, e aí isso dá um ânimo, em vez de dar um desânimo, dá um grande ânimo. É isso. Que bom. Muito obrigada por esses momentos de gotinhas de misericórdia e de evangelização que a gente teve aqui. Foi muito legal esse momento. A gente vai comer um hambúrguer, vocês nem vão ver. Eu queria só falar que meu hambúrguer favorito é o Santa Cruz. Primeira vez que eu vim aqui junto com o Danilo, acho que eu pedi o Chesterton. E aí eu falei, nossa, que delícia. Aí quando eu provei o dele, eu falei, isso aqui tá muito mais gostoso, eu adorei. Acho que as pessoas estão descobrindo o Santa Cruz. O Chesterton sempre era tipo assim, 80 Chesterton, 50 Santa Cruz, num dia de muito. Agora o Santa Cruz já passou e muito, assim. É mesmo? Tá vendo? É porque às vezes a gente é enganado pelo quando você lê lá o caldo de cana. Caldo de cana. Ah, muita gente não pede o Santa Cruz com medo de, nossa, deve ser muito doce. Esquisito. Melado de cana com carne. Exatamente, melado de cana? O que é isso? Foi isso? Aí eu, nossa, mas quando eu experimentei, eu falei, gente, que delícia. Tô fazendo um merchandising aqui, que é uma delícia mesmo. A Karine quer saber o porquê o nome dos hambúrgueres. O porquê do nome dos hambúrgueres? O Chesterton me ajudou muito, é um cara muito feliz, me ensinou que a gente precisa agradecer e o segredo de ser feliz é ser grato. Então eu quis homenagear ele era altíssimo, gordo, não passava na roleta do ônibus. Então, assim, eu penso que eu me inspiro muito eu também sou grandalhão, então eu gosto muito do Chesterton, ele era um cara feliz, boa praça, sabe? E foi a maior conversão do protestantismo para o catolicismo do século passado. Então, um cara que virou católico porque buscou o conhecimento e falou, meu Deus, a minha fé é ali. Então eu sou muito fã dele. O Ortega morreu agnóstico, não era cristão, mas me ensinou a amar a realidade. Por exemplo, eu parei de jogar na Mega Sena por causa do Ortega. Ele falou, para de sair do mundo da imaginação, para de um dia sonhar que um dia você vai ser feliz, que um dia a vida vai... Não, hoje. Viva o hoje, a sua vida é agora, seja feliz hoje. Faça as pazes com as pedras do caminho. Para de chutá-las. Então Ortega me ensinou isso, a ser feliz e agradecido com a vida do jeito que ela é. Para de sair da vida da maionese, que um dia eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz agora, caramba. Sabe? E o Santa Cruz, na verdade, o nome era São José de Anchieta. Aí um monte de cliente falou que era difícil de pedir um São José de Anchieta, que é o meu primeiro santo amigo. E como ele veio para a terra de Santa Cruz, eu falei, então o nome vai ser Santa Cruz. Ai, que legal! Tipicamente brasileiro. Muito legal, gostei. Agora eu gosto mais ainda do hambúrguer. Então, essa foi a nossa entrevista, nosso primeiro vídeo da carpintaria, nosso primeiro apoiador, assim, visível. E é isso, vocês estão sempre serão muito bem-vindos aqui na hamburgueria Maria Teresa Deli, a paróquia do hambúrguer. Então, sempre que vocês quiserem vir, podem conhecer. Fica aqui em Taguatinga, pertinho do metrô, para dar um ar mais de cidade ainda, tá bom? Um beijo, meu nome é Sara e até mais!